Como foi essa coragem? Você acha que publicar os seus livros, escrever, foi um ato de coragem seu? Foi um ato de coragem, mas assim, você sabia que eu não pensei se as pessoas iam me criticar ou não? Por quê? Eu vou lhe contar o porquê eu comecei a escrever. Como eu comecei a escrever que eu não sabia que eu sabia escrever. Então, eu não imaginava que eu seria capaz de fazer poemas, contos, textos, cartas, essas coisas. Quando eu estava estudando, veio a pandemia. O primeiro livro que eu fiz, que eu participei com um conto, foi Ser Diferente é Legal, que foi com a Leia Dias, da UNEB, que organizou. Proleia, beijo, Proleia, vai nos assistir. Exatamente, que falava até de preconceito, de racismo, do que a gente sofre no mundo aqui fora. Sobre seu corpo, sobre sua pele, sobre seu cabelo, sobre o mundo feio, que é o preconceito, que é o racismo, que é essa questão de que antigamente falava essas coisas, você achava que não era nada. Mas hoje a gente vê que é muita coisa. Então, quando eu levava a Flávia para a escola, pequenininha, muita gente dizia assim, se você não consegue estudar, por que você traz criança para a escola? Volta para casa, vai cuidar de panela, vai lavar fralda. Então, aquilo, eu chorava quando eu chegava em casa. Chorava bastante. Mas o que me levou a escrever, eu participei desse conto, desse livro. Depois veio a pandemia e a mesma Leia Dias, ela começou a organizar textos em forma de desabafo. O que você estaria sentindo na pandemia? O que você está sentindo? Os seus medos? Como você vê a pandemia hoje e como você vê pós-pandêmico? Como você se vê pós-pandêmico? Aí ela disse assim, vamos escrever textos, poemas, contos sobre isso. E ela montou uma antologia. Ela montou um projeto, que o nome é Projeto Amanhecer 2020, que se você entrar no Instagram você vai ver. Projeto Amanhecer 2020. Era para participar com 3 textos, eu participei com 9 textos. Nisso, minha filha do meio, que trabalha na linha de frente, a gente sempre conversa todos os dias pelo celular, por áudio, por vídeo, por mensagens. E no dia que elas passam um dia sem mandar a voz para a gente, meu coração já sabe que alguma coisa tem. E nesse tempo, logo que começou a pandemia, que não se falava em vacina de forma alguma, ela passou alguns dias sem falar com a gente, só mandando mensagem. Pai, mãe, estou no trabalho, cheguei do trabalho, estou em casa, está tudo bem. Aí eu disse para meu marido, Antenógenes, a Agnes não está bem. Existe alguma coisa que a Agnes não quer que a gente escute a voz dela. Aí ele disse, nada, não tem não, que aí todo dia ela está dizendo que está bem, está em casa, e está no trabalho, isso. Eu disse, ela não está bem. Aí, nisso... O sentido de mãe. Exatamente. Nisso, um certo dia, ela liga. Ela estava de Covid, pegou Covid, e ela não ia contar para a gente se ela não precisasse ser internada. Só que o que aconteceu? Ela ficou com muita falta de ar, e ela precisou ser internada. E quando ela estava internada, ela não teve mais por onde correr, porque a gente ia ficar sabendo. Porque pelo plano a gente ia ficar sabendo que ela estava internada. E ela ligou para a gente. Na hora que ela ligou para a gente, meu esposo estava sentado no sofá e eu estava em pé. Ela disse, pai, mãe está aí? Pronto. Quando ela disse isso, eu já sabia. Aí eu corri e comecei a chorar. Eu perguntei, o que foi que aconteceu? Ele, calma. Aí, nisso, quando ela começou a falar, ele começou a ficar branco. Ele começou a mudar a fisionomia e, pela blusa dele, eu vi o coração, parecendo que queria voar. E Isabelle estava em casa de férias e ela ficou encostada na parede, branca também, ouvindo o que o pai tinha a falar. E o pai fez assim, a gente esperou e eu chorando, né? Aí, ele disse assim, a Agnes está de Covid e está internada. Aí eu corri para o meu quarto para arrumar minha mala. Aí ele disse, você vai fazer o quê? Você não pode ir.
Você não pode ir. Maiana, é uma das coisas piores que existe no mundo. Aí... Você se sentir incapaz, né? Isso. Você que sempre protegeu suas filhas, cuidou delas integralmente durante todos esses anos, chega a um momento desse que foi extremamente... Gente, quantas pessoas não perderam, né, seus entes queridos, quantos pais, quantos filhos não se foram nesse Brasil e no mundo afora, na verdade, né? Não só na nossa realidade aqui, né, a nível nacional, mas imagine uma mãe querer cuidar do seu filho e não poder. Se sentir inválida ali e ao mesmo tempo desesperada, querendo só ver, né? Porque às vezes a vontade da mãe é só olhar para o filho para saber de alguma coisa e não poder. Aí no dia seguinte, ela pegou um porta-retrato com a família, pegou um terço e levou para o hospital. E aí ela colocou o terço na cabeceira da cama e ligou por vídeo para a gente. Aí disse assim, pai, meu pulmão está comprometido tanto. Eu gostaria muito que o senhor pegasse na mão de manhã e rezasse por mim. E aí foi... E ela médica, né? Então, assim, não é uma coisa que falou por falar, por não ter certeza do que estava falando. Realmente Foram dos dias piores que a gente já passou. E depois veio uma irmã minha que pegou Covid e passou quase 2 meses na UTI entre a vida e a morte. Os médicos já tinham desenganado. Depois minha mãe pegou Covid e ficou internada, quase morre. Os médicos desenganaram. Minha irmã voltou do coma, voltou da UTI contando um milagre. Que ela disse que a filha dela morava na Austrália e ela pedia o tempo todo para Deus não deixar ela morrer antes de ver mais uma vez a filha dela. E quando ela voltou, ela ficou sabendo que a filha estava grávida. E tiveram filhos, entre filho, tio, mãe, irmã, cunhado, genro. Foram quase 30 pessoas ou mais contaminadas. Então, foram tempos difíceis, com tanta gente morrendo, você vendo aquelas covas abertas, as pessoas sendo jogadas o tempo todo. Eu não assistia mais jornal, que eu não suportava ver mais aquilo. Eu tava um monte de gente dizendo, eu tô com depressão, eu não posso mais sair. O toque, eu sou muito de abraçar as pessoas. E se perdeu isso, né? Eu sou muito de abraçar e se perdeu o abraço, o toque, você passar muito tempo dentro de casa. E nisso eu comecei a escrever. Sabe, aquela dor que tinha no meu peito, aquele desespero, aquele questionamento. Deus, por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que tanta gente inocente morrendo? Por que tanta gente morrendo? E por quê? Por quê? Sabe, esse questionamento eu comecei a escrever. E fui escrevendo, fui participando de antologias. Já participei de 5 antologias, 5 ou 6 com a Anita Santana. Foi minha professora no ensino médio. Eu tenho vários poemas. Já participei de revistas literárias. Já participei. E eu comecei a escrever. E aí as meninas disseram assim, mãe, a senhora tem tanto material, por que a senhora não publica seu livro solo? Eu disse, filha, para publicar é caro e eu nunca tive trabalho fora. Eu nunca trabalhei fora, eu nunca tive minha renda própria. Então, eu teria que ter o apoio de minha família. Porque você sabe que a questão da literatura é tudo muito custoso. E aí, minhas filhas e meu marido disseram, não, Rosileide, se você tem essa vontade, a gente publica. Vamos publicar. Eu comecei a pesquisar em editoras, cada uma mais cara que a outra. Aí a Anita me indicou a editora que ela publicava as antologias, que é a Indy, lá de São Paulo. E eu publiquei meu primeiro livro solo. Eu peguei minha dor, para você ver que você diz assim, em um momento
de tanta dor, de tanto sofrimento, eu colhi coisas belas. Foram anos que eu mais cresci.